O disparo que você acabou de ouvir não foi uma comemoração. Foi o tiro de largada para a demolição total e absoluta da vida de um bilionário. Você está pronto para testemunhar a queda? Em uma mesa com vista para as deslumbrantes luzes de São Paulo, Ricardo Medeiros, um titã da indústria, levanta uma garrafa de Dom Pérignon Rosé de R$15 mil para brindar com sua amante. Ele sussurra promessas de um futuro, uma nova vida, um mundo construído apenas para eles. Mas o que ele não sabe é que, a quilômetros de distância, no silêncio frio de um escritório de advocacia em Curitiba, a mulher que carrega seu filho não nascido acaba de pousar a caneta. Com uma única e elegante assinatura, Sofia Ramos de Medeiros não apenas pediu o divórcio. Ela ativou uma cláusula oculta em seu rígido acordo pré-nupcial, uma cláusula que ele nunca se deu ao trabalho de ler. E em um momento devastador, ela tomou legalmente o controle de toda a sua fortuna. Ele está brindando ao seu futuro, sem saber que seu passado já o consumiu. O império e a jaula de ouro Ricardo Medeiros não apenas vivia em São Paulo, ele possuía um pedaço de sua alma. Sua empresa, Medeiros Capital, tinha seu nome gravado em arranha-céus que arranhavam as nuvens da Avenida Faria Lima. Sua residência pessoal era uma extensa cobertura no bairro do Morumbi, um ninho de vidro e aço com vistas panorâmicas para o Rio Pinheiros, que fazia a cidade parecer um tapete de joias estendido para seu prazer. As paredes eram adornadas com arte que não era apenas decorativa, mas estratégica. Um Tarsila do Amaral para o peso intelectual, um Di Cavalcanti para o poder bruto. Cada objeto nos 900 metros quadrados era um testemunho de seu sucesso, um monumento ao seu ego. Sua esposa, Sofia Ramos de Medeiros, era frequentemente considerada mais uma de suas aquisições perfeitas. Ela era filha de uma família de dinheiro antigo paulistano, possuía uma beleza clássica e serena, e um mestrado em História da Arte pela USP que a tornava a anfitriã perfeita. Ela podia discutir a escultura barroca com a mesma graça effortless com que gerenciava uma equipe de 12 funcionários. Para o mundo exterior, eles eram o casal poderoso definitivo. Sua ambição implacável, equilibrada pela elegância refinada dela. Eles eram figuras habituais na Vogue Brasil. Um nome sussurrado com inveja em galas beneficentes. A encarnação do sonho paulistano. Mas dentro da jaula dourada, o ouro era frio ao toque. Ricardo via Sofia não como uma parceira, mas como uma curadora de sua vida. Ela gerenciava o lar, o calendário social e sua imagem pública. Tudo com uma eficiência impecável que ele simplesmente esperava. Suas conversas haviam se reduzido a muito tempo de sonhos compartilhados a relatórios logísticos. A gala beneficente da Pinacoteca é quinta-feira, Ricardo. Ela dizia em voz calma e uniforme, enquanto ajeitava um arranjo floral. Confirmei nossa mesa. Você estará sentado ao lado do ministro da Economia. Bom, certifique-se de que meu smoking esteja passado, ou com as lapelas de seda. Ele respondia sem tirar os olhos da tela brilhante de seu tablet, onde os índices do mercado de ações deslizavam como uma cascata digital. Ele falava com ela no mesmo tom conciso que usava com sua assistente executiva. Por 5 anos, Sofia desempenhou seu papel. Ela havia confundido sua ambição inicial com paixão, sua possessividade com amor. Ela havia acreditado que, sob a armadura do empresário predador, havia um homem com quem ela poderia construir uma vida. Mas a armadura era tudo o que havia. Ele era um homem que colecionava coisas bonitas, arte, carros, empresas, uma esposa, e esperava que elas permanecessem impecáveis e silenciosas. A solidão era uma entidade por si só,
uma convidada silenciosa constante em seu lar cavernoso. Ela caminhava pelos corredores de mármore, seus passos ecoando no silêncio, e se sentia como um fantasma em sua própria vida. O único calor que encontrava era no pequeno solário que ela havia convertido em sua biblioteca pessoal. Um lugar cheio de livros e plantas que se sentiam vivas em um lar que, de outra forma, era um museu estéril. Foi naquele solário, em uma tarde fria de setembro, que tudo mudou. Por semanas, uma sutil exaustão havia se agarrado a ela. Uma náusea leve, mas persistente, a cumprimentava todas as manhãs. Ela havia atribuído ao estresse, mas enquanto regava uma orquídea, uma onda de tontura tão profunda a atingiu que ela teve que se agarrar às costas de uma poltrona de veludo para se firmar. 2 horas depois, ela se sentou na borda de sua banheira fria de mármore, olhando para um pequeno bastão de plástico em sua mão trêmula. Uma cruz azul, inconfundível. Grávida, uma avalanche de emoções contraditórias a invadiu. Houve um lampejo de alegria primal e feroz. Um bebê, uma vida. Uma parte dela que não era possuída ou curada por Ricardo, mas foi imediatamente seguida por uma onda de pavor frio. Como ela poderia trazer um filho para este vazio emocional? Que tipo de pai Ricardo seria? Um homem que via a família como um legado, uma dinastia, não como uma fonte de amor e calor. Ela decidiu contar a ele naquela noite. Ela pediu ao seu chefe particular que preparasse sua refeição favorita, vieiras seladas, seguidas por um entrecote de carne maturada. Ela escolheu uma garrafa de seu Bordeaux preferido, um Chateau Margaux de 1998. Ela queria que tudo fosse perfeito, uma aterrissagem suave para a notícia que ela esperava que unisse o abismo entre eles. Ele chegou tarde em casa, como de costume, tirando o casaco sob medida e jogando-o para a governanta sem uma palavra. Ele entrou na sala de jantar, afrouxando a gravata. Dia longo, ele resmungou sentando-se à cabeceira da longa mesa polida. Eu entendo, Sofia disse suavemente. Eu esperava que pudéssemos conversar. É sobre a gala, porque eu já te disse que não aguento mais um dos discursos divagantes do seu primo. Não, não é sobre a gala, ela disse, as mãos entrelaçadas em seu colo. É algo importante, algo pessoal. O chefe serviu as vieiras. Ricardo as beliscou, seus olhos já voltando para o telefone que ele havia colocado na mesa ao lado. Apenas me diga, Sofia, tenho uma ligação cedo com o escritório de Tóquio. Respirando fundo, ela olhou diretamente para ele, o coração batendo forte. Ricardo, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi denso e absoluto. Ele parou de mastigar. Lentamente, ele baixou o garfo e olhou para ela. Ele olhou para ela de verdade pela primeira vez em toda a noite. Mas a expressão em seus olhos não era alegria, nem surpresa, nem mesmo curiosidade. Era cálculo. Ele se recostou em sua cadeira, um sorriso lento e indecifrável se espalhando por seu rosto. Bem, ele disse finalmente pegando sua taça de vinho. Isso é eficiente. Sofia olhou para ele perplexa. Eficiente? Claro, ele continuou, agitando o líquido vermelho profundo. Garante o legado, Medeiros? Ótimo timing, na verdade. Podemos anunciar na edição de inverno da Vanity Fair. É bom para a marca. Ele tomou um gole de vinho, seu olhar distante, já planejando o comunicado de imprensa. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele não perguntou se ela estava feliz ou assustada. Ele não pegou a mão dela. Ele havia avaliado a notícia como uma transação de negócios, um movimento estratégico que beneficiava seu império. Naquele momento, ao vê-lo processar a criação de seu filho como uma oportunidade de relações públicas, o último fio frágil de esperança ao qual Sofia se agarrava
se rompeu. O amor que ela pensou sentir por ele, o amor que ela estava tentando reviver por anos, coagulou em outra coisa. Era uma certeza fria e dura. Ela não era sua esposa. Ela era seu ativo, e agora carregava seu ativo mais valioso até agora. A jaula dourada acabara de se tornar uma creche, e ela soube com clareza assustadora que tinha que encontrar uma saída, não apenas para ela, mas para a pequena e inocente vida que crescia dentro dela. A amante perfeita, o caso de Ricardo Medeiros, começou, como muitos não o fazem, com um estrondo de paixão, mas com um zumbido quieto da apreciação mútua por coisas bonitas e caras. O objeto dessa apreciação era Serena Monteiro. Ela não era uma modelo insípida, nem uma jovem estagiária de olhos arregalados. Serena era uma força da natureza por direito próprio, a proprietária de uma galeria de arte chique e minimalista no bairro da Vila Buarque, chamada Monteiro Contemporânea. Ela era inteligente, ambiciosa e possuía um instinto predador para a fraqueza. Ela tinha olhos escuros e expressivos, uma juba de cabelo preto azeviche que usava com um estilo deliberadamente desgrenhado e uma risada baixa e esfumaçada. Ela vestia designs europeus de vanguarda que faziam os clássicos ternos Chanel de Sofia parecerem pitorescos e antiquados. Onde Sofia era a graça do dinheiro antigo, Serena era a fome do dinheiro novo. Ela não apenas vendia arte, ela vendia um estilo de vida, uma ilusão de estar na vanguarda da cultura, e homens como Ricardo eram sua clientela principal. Eles se conheceram quando Ricardo buscava adquirir uma obra significativa de um artista alemão emergente. Serena gerenciou a aquisição. Ela não era apenas uma galerista, ela era uma conhecedora de homens como ele. Ela entendia que para Ricardo a arte não era sobre emoção, era sobre conquista e investimento. Durante suas reuniões iniciais, ela nunca flertou abertamente. Em vez disso, ela se concentrou em seu intelecto, em seu ego. Ela elogiou seu olhar perspicaz e sua estratégia audaciosa de aquisição. Ela falava a língua dele, a língua do valor, da escassez, de possuir algo que ninguém mais poderia ter. A maioria dos colecionadores está apenas decorando. Ela disse a ele em uma tarde em sua galeria, um espaço branco cavernoso onde uma única e inquietante escultura se erguia no centro. Eles querem algo que combine com o sofá. Você, Ricardo, está construindo uma coleção, está moldando o mercado. Ele ficou fisgado. Aqui estava uma mulher que não apenas admirava sua riqueza, ela admirava a mente que a havia construído. Ela o via, ele acreditava, como o visionário que ele se considerava. Suas reuniões profissionais logo se transformaram em pessoais. Uma discussão sobre uma pintura se tornaria um longo almoço no mercado municipal, onde a mão dela pairava sobre o braço dele por um segundo a mais. Um telefonema noturno sobre um leilão se dissolvia em conversas íntimas sobre suas ambições. Ela criou um mundo para ele que era um antídoto para a perfeição estéril de sua vida com Sofia. Com Serena, ele se sentia aventureiro, rebelde. Ela o levava a exposições de arte underground na Vila Madalena, a speakeasies exclusivos que ele não sabia que existiam. Ela o fazia sentir como se ele ainda fosse um caçador, não apenas um rei sentado em seu trono. O caso físico começou em uma viagem de negócios para a Arte Rio, no Rio de Janeiro. Na atmosfera úmida e hedonista da cidade, longe dos olhares indiscretos da sociedade paulistana, eles se deitaram. Para Ricardo foi uma libertação, uma confirmação de seu poder e desejabilidade. Para Serena foi o fechamento de um negócio que estava meses em gestação. Ela era a amante perfeita. Ela era exigente de uma forma que alimentava o ego dele,
exigindo presentes caros, viagens luxuosas e acesso exclusivo. Mas ela nunca exigiu a única coisa que ele não podia dar a ela: legitimidade. Ela nunca reclamou de ser o segredo. Na verdade, ela parecia se deleitar nisso. Pobre Sofia, ela dizia, um sorriso zombeteiro traçando a linha de sua mandíbula enquanto estavam deitados em uma suíte do Hotel Fasano. Será que ela sabe se divertir? Ou só organiza? Ricardo ria, o comentário justificando sua traição. Ele dizia a si mesmo que não estava destruindo seu casamento. Ele estava apenas o complementando. Sofia era para o legado, para a estabilidade, para a marca pública de Ricardo Medeiros. Serena era para ele. Ela era sua recompensa pelas pressões de sua vida. Ele a cobriu de presentes. Um raro Patek Philippe, um conversível clássico, um cartão American Express Black sem limite vinculado a uma holding privada para mantê-lo fora de suas contas principais. Ele era meticuloso, ele pensava, em cobrir seus rastros. Ele usava telefones descartáveis, reservava hotéis com pseudônimos e fazia seu motorista tomar rotas intrincadas. Ele era o mestre de seu universo e ele acreditava que poderia compartimentar sua vida com a mesma eficiência implacável que aplicava à sua carteira de negócios. Ele nunca considerou o custo emocional para Sofia, porque ele há muito tempo havia deixado de vê-la como uma pessoa com uma rica vida interior. Ela era um sistema que funcionava. Não se preocupa com os sentimentos de um sistema, apenas com sua função. E enquanto o seu lar funcionasse, sem problemas, e suas aparições públicas fossem impecáveis, ele presumiu que o sistema estava contente. O anúncio da gravidez de Sofia mal se registrou como uma complicação para seu caso. Se alguma coisa, isso fez seu compartimentamento parecer ainda mais justificado. Sofia agora cumpria sua função principal: produzir um herdeiro. Aquele era o mundo dela. O mundo dele, o que o fazia se sentir realmente vivo, era com Serena. Uma semana depois de saber que seria pai, ele estava com Serena em seu apartamento na Vila Buarque. Um loft tão chique e moderno quanto ela. Ele havia trazido uma garrafa de Crystal Champagne para comemorar o fechamento de um negócio maciço. Por nós, Serena ronronou, batendo sua taça na dele. E por todas as coisas bonitas que vamos adquirir juntos. Por nós, ele repetiu, seus olhos escuros de desejo. Ele a puxou para perto, as luzes da cidade brilhando atrás deles. Tenho uma surpresa para você. Vou te levar a Paris no próximo mês. Uma suíte privada no Ritz. Os olhos dela se iluminaram. Isso era o que ela queria. As viagens, as joias, a proximidade com o poder. Ela o beijou profundamente. Uma calculada performance de paixão. E o que você vai dizer à esposa? Ela sussurrou contra os lábios dele. Uma viagem de negócios, uma conferência em Genebra, ele disse com condescendência. Ela não faz perguntas. Ela conhece o lugar dela. Ele acreditava absolutamente nisso. Ele acreditava que Sofia estava em casa, planejando alegremente um berçário, felizmente alheia à sua outra vida. Ele se via como um mestre marionetista, puxando as cordas de seus dois mundos separados, nunca imaginando que uma de suas marionetes estava prestes a cortar suas próprias cordas e incendiar todo o palco. O fio solto e o cálculo, ele estava tão certo de seu engano, tão cego por sua própria arrogância, que nunca viu o primeiro fio solto. E era um fio que ele mesmo havia deixado pendurado, um pequeno, aparentemente insignificante, encargo em um extrato de cartão de crédito. Um encargo que ele pensou que sua esposa nunca teria uma razão para notar. Sofia sempre foi a gerente das finanças domésticas. Era um papel que Ricardo havia delegado no início de seu casamento,
não porque confiasse cegamente nela, mas porque ele o considerava um trabalho administrativo tedioso, abaixo de sua posição. Ele lhe deu acesso a todas as suas contas pessoais, certo de que suas sensibilidades de dinheiro antigo a tornariam uma administradora responsável, embora sem inspiração, de seus gastos domésticos. Foi um erro de cálculo colossal. Ele havia confundido sua diligência silenciosa com uma falta de curiosidade. O primeiro fio apareceu em uma noite de terça-feira. Ricardo estava em Porto Alegre para uma fusão, e Sofia estava em seu estúdio, o feixe de luz de sua luminária de mesa sendo a única iluminação na cobertura escura. O bebê se fazia notar com um suave e persistente bater de asas, uma conversa secreta entre mãe e filho. Ela estava revisando o extrato mensal de sua conta conjunta principal do Amex, uma tarefa que ela realizava com atenção meticulosa. Ela escaneou as colunas de números, a Casa Balduco, os serviços do chefe particular, uma doação para a OSESP, o ritmo habitual de sua vida opulenta, e então ela viu um encargo de 45 mil reais. O fornecedor estava listado como Monteiro Contemporânea. Sofia parou. Ela conhecia todos os principais negociantes de arte da cidade e, além, ela nunca tinha ouvido falar deste. Era uma quantia significativa, muito grande para uma compra casual. Ricardo não havia mencionado a aquisição de uma nova peça. Na verdade, ele havia reclamado recentemente que o mercado de arte estava supervalorizado. A curiosidade disparou. Ela abriu seu laptop e digitou o nome da galeria na barra de pesquisa. O website era slick e agressivo, cheio do tipo de arte conceitual abrasiva que Ricardo sempre professou odiar. Ele chamava de lixo pretensioso. Ele preferia ativos de primeira linha de mestres estabelecidos. Isso estava completamente fora de lugar. A proprietária da galeria estava listada como Serena Monteiro. Uma foto mostrava uma mulher impressionante com olhos escuros e desafiadores em pé, ao lado de uma escultura que parecia um emaranhado de metal enferrujado. Uma sensação incômoda, fria e aguda, picou o coração de Sofia. Era apenas um encargo. Poderia ser qualquer coisa. Um presente para um parceiro de negócios. Um investimento que ele havia esquecido de mencionar. Ela tentou racionalizar a suspeita, mas era um fio solto em uma tapeçaria perfeita e seus dedos não puderam evitar puxá-lo. Nos dias seguintes, ela começou a olhar mais de perto. Ela se aprofundou em contas que não verificava há anos. Contas subsidiárias de suas holdings privadas, aquelas que ele usava para investimentos discretos. Ela teve que fazer referências cruzadas de identificadores fiscais e códigos de transferência bancária, usando a perspicácia financeira que seu pai, um investidor astuto, havia insistido que ela aprendesse. O que ela encontrou foi um padrão. Não havia apenas um encargo. Havia dezenas, remontando a mais de um ano. Transferências bancárias mensais para uma conta privada, todas categorizadas sob rótulos vagos como honorários de consultoria ou serviços de aquisição. Havia encargos de joalherias de luxo onde ela nunca havia comprado, reservas de hotel em cidades onde ele não tinha reuniões de negócios, passagens aéreas agendadas para dois que nunca eram para ela. E tudo parecia orbitar em torno de um nome: Serena Monteiro. Um encargo para um arranjo floral entregue no endereço da galeria. Um pagamento a um serviço de carros de luxo que listava a galeria como um destino frequente. A evidência estava se acumulando, cada descoberta um pequeno e afiado corte, mas tudo era circunstancial. Dados financeiros podiam ser explicados. Ricardo era um mestre da negação plausível. Ela sabia que precisava de algo irrefutável. Ela precisava ver.
A decisão de contratar um detetive particular pareceu uma traição à mulher que ela costumava ser. A mulher que acreditava em privacidade e confiança. Mas aquela mulher se foi. Substituída por alguém frio e lúcido, ela encontrou uma empresa discreta dirigida por um ex-detetive da Polícia Civil chamado Roberto Gomes, um homem com reputação de ser minucioso e invisível. Ela se encontrou com ele em uma cafeteria discreta no bairro da Lapa, um mundo à parte de sua vida nos jardins. Ela estava vestida casualmente, com óculos escuros e um trench coat simples. Senhora Ramos, Gomes disse com a voz grave. Ele não parecia impressionado com o nome dela. O que posso fazer pela senhora? Preciso que siga meu marido, ela disse, sua própria voz firme, surpreendendo-se com a falta de tremor. Preciso saber para onde ele vai e quem ele vê. Ela entregou a ele uma pasta com o horário de Ricardo para as próximas 2 semanas. Uma semana depois, um envelope simples de Manila chegou por mensageiro. Sofia o levou para seu solário, o único lugar que parecia seu, e sentou-se, as mãos trêmulas. Dentro havia uma dúzia de fotografias brilhantes. As primeiras eram de Ricardo entrando na Galeria Monteiro. Depois, fotos dele e Serena Monteiro, rindo durante o almoço em um café ao ar livre, a mão dela sobre a dele, suas cabeças juntas, em íntima proximidade. Outra os mostrava saindo de um hotel, não em Milão ou Barcelona, mas no Hotel Emiliano, a menos de 5 quilômetros de sua própria casa. E então a fotografia final, a que destruiu tudo, foi tirada à noite através da grande janela do loft de Serena. Ricardo estava de pé atrás dela, seus braços em volta de sua cintura. Ele estava beijando o pescoço dela, os olhos fechados. Serena estava inclinada para trás contra ele, um sorriso triunfante e possessivo em seu rosto, enquanto olhava para seu reflexo e, por extensão, para a lente da câmera no vidro. Era um retrato de traição, cru e inegável. Sofia deixou a foto escapar de seus dedos e se espalhar pelo chão. Ela não chorou. A dor era muito profunda, muito vasta para as lágrimas. Era um abismo oco e ressonante se abrindo dentro dela. Cada memória compartilhada, cada aniversário, cada momento de esperança de seus 5 anos de casamento foi instantaneamente recontextualizado como uma mentira. Sua impaciência, seu desdém, sua distância emocional. Tudo fazia sentido agora. Ele não estava ocupado, ele estava abundante, ele estava vivendo outra vida, uma vida que ele preferia, uma vida que ele havia pago com o dinheiro compartilhado deles e sua confiança roubada. Ela ficou sentada ali por muito tempo, o silêncio da cobertura pressionando sobre ela. Sua mão instintivamente foi para seu estômago, para o suave bater de asas que agora era uma presença constante e reconfortante. Ela havia sido tão ingênua. Ela pensou que este filho poderia ser a cola para consertar as rachaduras de seu casamento. Agora ela viu a verdade. Este filho não era uma ponte para ele. Este filho era sua âncora, sua razão para escapar. A sensação de vazio começou a recuar e em seu lugar algo novo começou a crescer. Não era tristeza, não era desespero. Era uma raiva lenta e ardente, dura como um diamante. Ele chamou a notícia de seu filho de eficiente. Ele reduziu o momento mais profundo de sua vida a uma linha no balanço de seu legado. Ele havia ficado naquela mesma casa, sob aquele teto, e mentido para ela dia após dia, enquanto gastava a fortuna deles em sua vida secreta. Ela se levantou e se aproximou das fotografias espalhadas. Ela pegou a última, a imagem de Ricardo e Serena, em seu abraço. Ela olhou para o rosto dele perdido em seu prazer egoísta e o dela com um sorriso de vitória. Ambos pensaram que haviam vencido
Eles pensaram que ela era uma tola, uma esposa decorativa e inconsciente. Eles a subestimaram. Todos sempre a subestimaram. Isso estava prestes a se tornar o erro mais caro que Ricardo Medeiros já havia cometido. O gol de placa O Calvário de Dor de Sofia foi um cadinho. Queimou as partes moles e permissivas dela e forjou o que restou em algo afiado e inquebrável. Na manhã seguinte, ela não confrontou Ricardo. Não haveria acusações chorosas, nem gritos. Esse era o drama que ele esperaria, uma cena que ele poderia gerenciar, manipular, em última análise, descartar. Ela havia terminado de atuar em sua peça. Ela iria escrever seu próprio final. Sua primeira ligação não foi para um advogado de divórcio, foi para Marcos Leitão. Marcos era uma lenda em certos círculos legais de São Paulo. Um nome sussurrado, com uma mistura de medo e reverência. Ele não era um advogado de família especializado em separações amigáveis. Ele era um tubarão, um especialista em litígios financeiros forenses e na transformação de contratos corporativos complexos em armas. Ele tinha um desdém particular por tipos arrogantes de titãs de dinheiro novo, como Ricardo Medeiros, tendo sido arruinado por ele mesmo no início de sua carreira. Desde então, ele dedicou sua vida a desmantelá-los com precisão cirúrgica. Eles se encontraram em seu escritório, um espaço que era a antítese do mundo de Ricardo. Era antigo, com painéis de madeira escura, e cheirava a livros encadernados em couro e a poder silencioso. Marcos Leitão era um homem na casa dos 50, com olhos cinzentos penetrantes e uma quietude inquietante. Ele ouviu sem interrupção enquanto Sofia lhe expunha sua história, sua voz em um monótono baixo e constante. Ela concluiu colocando o envelope de Manila com as fotografias em sua mesa polida. Ele deu uma olhada na foto de cima, a do abraço, e afastou o envelope. Ele não precisava ver o resto. A infidelidade é previsível, senhora Ramos. Sua voz seca. Por si só, é uma posição de negociação fraca neste estado. O dano emocional é imenso, mas a alavancagem financeira é mínima. O que mais a senhora tem? Este era o momento. Sofia colocou a mão em sua bolsa e puxou um documento grosso encadernado. Nosso acordo pré-nupcial, ela disse, colocando-o sobre a mesa. Marcos inclinou-se para a frente, seu interesse finalmente despertado. Ele abriu o documento, seus olhos afiados escaneando as páginas densas. Os advogados de Ricardo, uma equipe de advogados corporativos agressivos, o haviam redigido. Era, na superfície, uma fortaleza inquebrável projetada para proteger a vasta fortuna de Ricardo, estimada em pouco mais de 12 bilhões de réis. Estipulava que, em caso de divórcio, Sofia receberia um pagamento único de 50 milhões. Uma miséria projetada para comprar seu silêncio e uma saída rápida. Marcos o leu, sua expressão sombria. Isto é brutal, senhora Ramos. Foi projetado para deixá-la com quase nada. Continue lendo, Sofia disse calmamente. Página 47, artigo 12. Marcos folheou para a página. Seus olhos se estreitaram ao ler a cláusula e então ele a leu novamente. Um sorriso lento e lupino se espalhou por seu rosto. Ele olhou para Sofia, vendo-a pela primeira vez não como uma vítima, mas como uma companheira predadora. Meu Deus, ele sussurrou. A cláusula de legado. Era uma peça de linguagem padrão que os próprios advogados de Ricardo haviam insistido em incluir, uma adição padrão para patriarcas construtores de dinastias. Ricardo, obcecado por seu próprio legado, queria garantir a integridade moral e financeira da linhagem Medeiros. O artigo 12, a cláusula de fidelidade e progenitura familiar, estabelecia que os termos principais do acordo pré-nupcial
seriam anulados sob um conjunto específico de circunstâncias. Se o casamento produzisse um herdeiro legítimo e se fosse descoberto que Ricardo Medeiros havia incorrido em infidelidade conjugal que ameaçasse a estabilidade da unidade familiar durante o período de gestação de tal herdeiro, então uma medida extraordinária seria ativada para proteger o direito de nascença do herdeiro das consequências da instabilidade moral do pai. O controle majoritário do Fundo Fiduciário Familiar Medeiros, a entidade que possuía a maioria de suas ações, na Medeiros Capital, sua carteira de imóveis e seus ativos líquidos, seria transferido temporariamente para a mãe para que ela o administrasse até que a criança atingisse os 25 anos. Foi projetado para proteger uma dinastia de um pai mulherengo que poderia esbanjar a fortuna da família em amantes ou filhos ilegítimos. Ricardo o havia assinado com um floreio arrogante, tão confiante em sua própria infalibilidade e em sua capacidade de enganar, que o havia visto como um testemunho de sua própria virtude patriarcal. Ele nunca imaginou que poderia ser usado contra ele. Ele o viu como um escudo para seu herdeiro. Ele nunca viu que Sofia seria quem o empunharia como uma espada. Ele assinou. Sofia disse a voz fria como gelo. Ele estava tão orgulhoso disso, ele chamou de garantindo o futuro. Isto não é apenas um pedido de divórcio, Sra. Ramos, disse Marcos, sua mente acelerada, a emoção do caçador em seus olhos. Isto é uma aquisição corporativa, um golpe de Estado. É lindo, a assinatura silenciosa. Durante as 4 semanas seguintes, eles trabalharam em segredo absoluto. Marcos reuniu uma equipe fantasma de contadores forenses e especialistas bancários. Eles operaram a partir de um escritório seguro e discreto em um distrito diferente. Sua missão era mapear todo o império financeiro de Ricardo, cada holding fantasma, cada conta offshore, cada ativo oculto. Eles encontraram a holding usada para financiar seu caso, a vinculada ao Amex Black. Rastrearam as transferências bancárias para Serena Monteiro. Eles construíram uma montanha impenetrável de provas que ligavam sua infidelidade diretamente aos seus ativos financeiros, satisfazendo perfeitamente os requisitos da cláusula. Enquanto trabalhavam, Sofia desempenhou o papel mais difícil de sua vida. Ela era a mãe expectante, perfeita e radiante. Ela discutiu as cores do berçário com Ricardo, fingiu interesse em suas histórias tediosas sobre reuniões do conselho e o acompanhou a um jantar de caridade, sorrindo placidamente para as câmeras, com a mão em seu abdômen suavemente inchado. Foi uma performance magistral. Quanto mais se aproximava a data, mais serena ela parecia. Sua calma inquietava Ricardo, embora ele não soubesse dizer o porquê. Ele confundiu sua tranquila resolução com satisfação. O plano era uma sinfonia de manobras legais e financeiras, cronometradas ao minuto. Eles não podiam simplesmente apresentar uma moção. No momento em que Ricardo fosse alertado, ele moveria seus ativos, escondendo-os em uma teia de contas internacionais tão densa que levaria anos litigando. A transferência de controle tinha que ser instantânea e absoluta. Marcos Leitão preparou uma série de documentos. Mas não eram papéis de divórcio. Eles foram enquadrados como uma atualização padrão do Fundo Fiduciário Familiar Medeiros, algo que um pai responsável faria para otimizar seu patrimônio para seu futuro filho. Havia dezenas de páginas de termos legais densos, mas enterrados nelas estavam os documentos desencadeadores, a execução dos poderes concedidos pelo artigo 12, a transferência irrevogável dos direitos de voto de suas ações e a nomeação legal de Sofia como a única fiduciária. Ele nunca vai ler,
Sofia afirmou, não como uma pergunta, mas como um fato. Homens como ele nunca leem, concordou Marcos. Eles veem uma pilha de papéis de seus próprios advogados e tudo o que veem é o seu próprio poder refletido neles. Eles assinam porque acreditam que são intocáveis. A data foi marcada, uma quinta-feira, o dia da gala beneficente da Pinacoteca, que ele estava tão aborrecido em participar. Sofia sabia que ele estaria distraído, sua mente nas cortesias enfadonhas da noite e, sem dúvida, nos planos que ele tinha com Serena para mais tarde. No dia anterior, Sofia foi à sua consulta com o obstetra. Ela se deitou na sala escura, o gel frio em seu abdômen, e observou a imagem granulada em preto e branco na tela. Uma espinha dorsal pequena e perfeita, uma cabeça, o bater frenético e poderoso de um pequeno coração. Lágrimas escorreram por seu rosto, as primeiras que ela derramava em um mês. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, eram lágrimas de amor feroz e protetor. Eu estou fazendo isso por você, ela sussurrou para uma imagem na tela. Você nunca será apenas um ativo. Você estará seguro. Você estará livre. Ela não estava mais apenas escapando. Ela estava construindo uma fortaleza para seu filho. O brinde da ruína ao dia da assinatura foi uma obra-prima de banalidade orquestrada. O clima era um azul plácido e indiferente. O tipo de dia de outono em São Paulo que parece cheio de promessas. Para Ricardo Medeiros, a promessa era de uma noite que começaria com uma aparição tediosa, mas necessária, na gala da Pinacoteca e terminaria nos braços de Serena Monteiro. Para Sofia era a promessa de libertação. Ela acordou cedo, um zumbido silencioso de energia sob seu exterior calmo. Ela escolheu sua roupa com cuidado deliberado, um vestido de cachemir creme simples, mas elegante. Era modesto, maternal e completamente inofensivo. Era o disfarce para o ato final de sua performance como a obediente Senhora Medeiros. Ricardo estava, como esperado, de mau humor. Ele estava em frente ao seu closet, um vasto cômodo, com painéis de madeira maior do que a maioria dos apartamentos de São Paulo, franzindo a testa para sua coleção de smokings. Eu odeio este evento, ele resmungou, puxando um. Todos aqueles pavões presunçosos e conversas manjadas. São 4 horas que eu nunca vou recuperar. É importante para a marca, Ricardo, Sofia disse suavemente ao entrar. E você fica tão bonito quando está lá. Ela ajustou o nó da gravata que ele ainda não havia colocado, um pequeno gesto de esposa que parecia acalmar seu ego. Eu acho, ele concedeu. Apenas certifique-se de que vamos embora no momento em que for aceitável. Tenho uma reunião cedo amanhã de manhã. Era sua mentira padrão para uma noite com Serena. Claro, querido, ela respondeu. Seu sorriso nunca vacilou. Mais tarde, naquela tarde, precisamente às 15h45, Sofia entrou no escritório de Ricardo. Era seu santuário, um cômodo de couro escuro, cromo polido, e uma singular e imponente escrivaninha que parecia uma laje de mármore preto. Ele estava em uma chamada de conferência, andando e latindo ordens. Ele gesticulou para que ela esperasse, levantando um dedo irritado com a interrupção. Sofia sentou-se em uma das cadeiras de visita, sua pasta de couro apertada em seu colo. Ela esperou pacientemente por 10 minutos, projetando uma aura de alguém que não tinha nada mais importante para fazer do que esperar pela conveniência de seu marido. Lá dentro, seu coração batia contra suas costelas, um pássaro frenético batendo contra a gaiola de seu peito. Este era o momento mais crítico. Se ele resistisse, se ele decidisse ler, se até mesmo um vislumbre de suspeita cruzasse sua mente, todo o plano desmoronaria. Finalmente ele desligou o telefone. O que é, Sofia? Eu estou sobrecarregado. Sinto muito por incomodar, querido. Ela começou,
sua voz suave e apologética. É só... Os advogados enviaram isso. Eles disseram que você precisava assiná-los antes que o dia acabasse. Ela abriu sua pasta e colocou a pilha grossa de documentos em sua escrivaninha. No topo estava uma carta de apresentação do sócio sênior de seu próprio e confiável escritório de advocacia, um nome que Ricardo tinha em um contrato de retenção de vários milhões de reais. Marcos Leitão havia antecipado isso brilhantemente, convencendo um associado júnior e profundamente endividado do escritório a gerar o papel timbrado e um resumo padrão. O resumo descrevia os documentos como o Fundo Fiduciário Provisório Medeiros, uma atualização para salvaguardar os ativos para seu filho não nascido. Ricardo olhou para a carta de apresentação, seus olhos escaneando o logotipo familiar. Ele resmungou em reconhecimento. Certo, a atualização do fundo fiduciário ele havia esquecido. Ele pegou a pilha, pesando-a em sua mão, sua expressão de extrema impaciência. Ele claramente não tinha intenção de ler. São apenas formalidades, na maioria das vezes, querido, disse Sofia, mantendo um tom leve e casual. Procedimento padrão para estabelecer a herança do bebê. Mas eles marcaram as páginas que você precisa assinar. Ela, seguindo as instruções de Marcos, havia colocado abas amarelas brilhantes com a palavra assine aqui nas linhas de assinatura apropriadas, tornando-o o mais fácil e automático possível. Ela o estava tratando como uma celebridade ocupada assinando autógrafos, não como um bilionário desistindo de seu império. Ele folheou as páginas, seus olhos vidrados nos densos blocos de texto. Ele viu jargão legal de fundos fiduciários, cronogramas de ativos, apêndices. Parecia exatamente com qualquer outro documento corporativo tedioso que ele assinava uma dúzia de vezes por semana. Sua mente já estava em outro lugar, no discurso que ele tinha que evitar na gala, na reserva que ele havia feito em um clube privado para ele e Serena. Às 16h20, ele pegou sua caneta, uma pesada Montblanc personalizada. Tudo bem, onde eu assino? Sofia levantou-se e inclinou-se sobre a escrivaninha, seu sutil e familiar aroma de lavanda, preenchendo o ar. Ela apontou com um dedo perfeitamente cuidado para a primeira aba amarela. Aqui e aqui, ele assinou a primeira página, sua rubrica um corte de tinta, nítido e rápido. Ela virou a página para ele. E aqui? Ele assinou novamente. Com cada traço da caneta, um novo fio em sua vasta rede financeira era cortado dele e reconectado a ela. Os direitos de voto de sua participação majoritária na Medeiros Capital, as escrituras de suas propriedades em Angra dos Reis, Campos do Jordão e Fernando de Noronha, os códigos de controle para suas principais contas de investimento. Corte, corte, corte. Ao assinar a página final, a que promulgava o poder do artigo 12 e tornava todas as outras transferências legalmente vinculativas e irrevogáveis, Sofia sentiu uma profunda e vertiginosa sensação de vertigem. Estava feito. A armadilha havia disparado. Ele ainda era o rei, mas estava sentado em um trono que não mais lhe pertencia. Ele empurrou a pilha de papéis de volta para ela. Aqui está. Tudo pronto. Agora, se me dá licença, eu tenho que me arrumar para aquela festa horrível. Ele se levantou imediatamente, descartando o momento, os papéis e ela de sua mente. Ele não estava ciente de que acabara de executar sua própria ruína financeira. Obrigada, Ricardo, Sofia disse com uma voz impossivelmente serena. Ela pegou os documentos, a tinta ainda úmida em sua assinatura, e os colocou cuidadosamente de volta em sua pasta. Vou fazer com que o mensageiro os devolva aos advogados imediatamente. Vá se arrumar. Eu te vejo lá embaixo em 1 hora.
Ele assentiu e saiu do quarto sem olhar para trás. Sofia ficou sozinha em seu escritório, a pasta apertada contra o peito. Ela olhou em volta do quarto para os símbolos de seu poder, os troféus de suas conquistas. Agora eram dela. Ela caminhou até a janela do chão ao teto e olhou para a cidade que se estendia abaixo. Não era mais o reino dele, no qual ela era prisioneira. Era o seu domínio, obtido não com força bruta, mas com a inteligência quieta e subestimada de uma mulher que ele nunca se deu ao trabalho de realmente ver. Uma mudança silenciosa e sísmica acabara de ocorrer, e a única pessoa no mundo que sabia era a que ele mais havia ofendido. A ruína ao ar no restaurante era denso, com cheiro de dinheiro e ambição. Ricardo havia escolhido o A Casa do Porco, um templo da culinária autoral no coração do centro, para seu encontro com Serena. Era um lugar para celebrar vitórias, um salão onde silenciosos negócios de bilhões de reais eram selados sobre pratos de comida meticulosamente elaborada. Ele havia saído da gala da Pinacoteca no momento mais oportuno, deixando Sofia para dar suas desculpas, alegando uma repentina enxaqueca. A mentira havia saído de sua língua com facilidade praticada. Ele se sentou em um camarote isolado e de pelúcia em frente à Serena, as luzes da cidade como um pano de fundo deslumbrante. Ela usava um vestido vermelho sangue que se agarrava a ela como uma segunda pele, um forte contraste com um ar de elegância understated que ele sabia que Sofia usaria. Eu odiei ter que ver você com ela esta noite, Serena reclamou, agitando um cabernet cor de rubi em sua taça. Mesmo do outro lado da sala, parada lá tão maternal e presunçosa. É apenas um espetáculo, você sabe, disse Ricardo, estendendo a mão por cima da mesa para pegar a dela. Seu toque era possessivo, tranquilizador. Mas o espetáculo está quase no fim. Esta era a mentira que ele vinha contando a ela por meses, a cenoura que ele pendurava para garantir a submissão dela, a promessa de um futuro onde Sofia seria uma nota de rodapé. Está, Ricardo? Ela perguntou, seus olhos escuros buscando os dele. Porque aquela barriga dela está ficando bem proeminente. Isso, ele disse, inclinando-se e baixando a voz. É uma complicação, mas também uma oportunidade. Muda o timeline, mas o resultado é o mesmo. Você e eu. Para enfatizar sua promessa, ele sinalizou para o sommelier. Traga-nos o Dom Pérignon Rosé 2008, ele ordenou, sem sequer olhar a carta de vinhos. Era um gesto de riqueza imensa e casual. Naquele exato momento, às 21h53, a quilômetros de distância, no escritório com painéis de madeira de Marcos Leitão, Sofia estava sentada em uma grande mesa de conferência. Os documentos assinados jaziam diante dela, agora escaneados e digitalizados. Marcos estava em uma linha segura, com um oficial sênior de compliance em um banco privado na Suíça. 2 contadores forenses estavam prontos em seus laptops, preparados para executar uma complexa série de transferências bancárias. Os códigos de autorização estão autenticados, Marcos disse acenando para Sofia. Temos luz verde. Entramos no ar no meu sinal. Sofia respirou fundo e constante. Sua mão repousava em seu estômago. Era isso, o ponto sem retorno. Agora, ela disse, sua voz clara e forte. De volta ao A Casa do Porco, o sommelier chegou com um champanhe. A garrafa, um rosa pálido e brilhante, foi apresentada a Ricardo para aprovação. Ele assentiu secamente e a rolha foi extraída com um suspiro suave e caro, enquanto as primeiras gotas de champanhe rosé salpicavam a taça de cristal de Serena. Uma equipe de especialistas em TI, contratada por Marcos, executou uma ordem digital. As credenciais biométricas e de senha de Ricardo Medeiros para os servidores da Medeiros Capital
foram revogadas instantaneamente. As chaves digitais para seu próprio reino eram agora inválidas. O sommelier se aproximou da taça de Ricardo. Enquanto o champanhe a enchia, uma segunda ordem foi executada. A transferência irrevogável do controle de voto de suas ações majoritárias, autorizada por sua própria assinatura, foi apresentada eletronicamente ao Conselho da Companhia e à CVM, Comissão de Valores Mobiliários. No papel, ele ainda era o CEO. Na realidade, ele era uma figura de proa que poderia ser destituída a qualquer momento pela nova acionista majoritária, sua esposa. Ricardo levantou sua taça. O champanhe borbulhava, as pequenas bolhas capturando a luz. Ele olhou para Serena, uma mulher que ele via como seu futuro vibrante e emocionante. Um brinde, ele disse, sua voz ressoando com autossatisfação. Aos novos começos, a um futuro livre de obrigações tediosas, por nós, enquanto suas taças tilintavam, uma nota alta e clara no murmúrio do restaurante, a série final de transferências começou. Os ativos líquidos, centenas de milhões de reais em dinheiro, ações e títulos, foram movidos das contas controladas por Ricardo para novas contas fiduciárias, controladas apenas por Sofia. Os títulos das propriedades foram legalmente transferidos. As linhas de crédito que ele usava para financiar seu estilo de vida luxuoso, incluindo o Amex Black na bolsa de Serena, foram congeladas aguardando revisão pelo novo controlador de contas. Ele tomou um gole longo e satisfatório do champanhe. Era crocante, complexo, com notas de morango e fumaça. Tinha gosto de vitória. Ele era um mestre do universo, celebrando outra manipulação bem-sucedida, outra dualidade perfeitamente gerenciada. Ele estava brindando a sua própria brilhantez, seu poder, sua capacidade de ter tudo o que queria. Ele não tinha ideia de que estava bebendo pela sua própria ruína. Ele estava celebrando seu próprio velório e nem sequer sabia o que era o cadáver. Enquanto saboreava o gosto do vinho caro e a companhia de sua amante, o império que ele havia construído, a fortuna que o definia, estava sendo sistematicamente, legalmente, desmantelado em completo silêncio. Toda a estrutura de sua vida havia sido demolida, e ele estava sentado sobre os escombros, admirando a vista, completamente alheio ao fato de que nada do que ele olhava lhe pertencia mais. O brinde foi um monumento final perfeito à sua própria arrogância espetacular. A evisceração, final o primeiro tremor do mundo colapsado, de Ricardo não veio como um rugido, mas como um sussurro de constrangimento digital. Após o jantar suntuoso, após mais champanhe e promessas sussurradas, ele pegou sua carteira para pagar a conta. Ele entregou ao garçom seu cartão Centurion pessoal, o lendário cartão preto que era seu símbolo supremo de poder ilimitado. Momentos depois, o garçom voltou, sua expressão uma máscara cuidadosa de desculpas profissionais. Sinto muito, Sr. Medeiros. O cartão foi recusado. Ricardo o encarou. Isso é impossível. Passe de novo. Nós já fizemos, senhor. 3 vezes. Talvez haja outro cartão que o senhor queira usar. Um rubor de irritação subiu pelo pescoço de Ricardo. Ele pegou um Visa Platinum de outro banco. Tente este. O garçom voltou novamente, seu rosto ainda mais contrito. Minhas desculpas, senhor. Este também. Recusado. Serena observava, seu sorriso se apertando. O glamour da noite estava evaporando sob a luz fluorescente dura de um problema financeiro. Ricardo, nervoso e furioso, pegou seu telefone para ligar para a linha de concierge privada do banco. Ele foi colocado em espera. O mestre do universo triunfante agora estava ouvindo música de espera metálica, como qualquer outro mortal. Finalmente,
Um agente júnior com voz nervosa entrou na linha. Senhor Medeiros, sim, eu vejo o problema. Parece haver uma retenção em todas as suas contas pessoais. Foi emitida uma diretriz do fiduciário principal. Eu sou o fiduciário principal. Ricardo sibilou no telefone. Nossos registros mostram uma mudança no status de fiduciário, com efeito a partir das 21h53 desta noite, senhor. O novo fiduciário principal está listado como Sofia Ramos de Medeiros. O nome o atingiu como um impacto físico. Não fazia sentido. Era um erro administrativo. Ele encerrou a chamada, jogou dinheiro suficiente na mesa para cobrir a conta, uma das poucas vezes que ele havia carregado tanto, e saiu furioso do restaurante. Serena o seguiu, sua expressão agora de fria avaliação. O que foi isso, Ricardo? Ela perguntou enquanto estavam na calçada, o ar da cidade subitamente frio. Não é nada, um erro bancário. Ele explodiu, tentando acessar sua conta corporativa da Medeiros Capital em seu telefone para ligar para seu motorista. Acesso negado. Ele tentou novamente. Credenciais inválidas. O pânico, uma emoção que ele não sentia desde que era um jovem lutando para se destacar, começou a rastejar em suas entranhas. Ele parou um táxi amarelo comum, uma humilhação em si. Durante a tensa e silenciosa viagem para o Morumbi, ele tentou freneticamente ligar para seu CFO, seu advogado, qualquer um. Todas as suas chamadas foram direto para a caixa postal. Era como se ele tivesse sido excomungado digitalmente de sua própria vida. Quando o táxi parou em frente ao seu prédio, o golpe final e devastador atingiu. Ele se dirigiu à grande entrada, mas o porteiro, um homem que o cumprimentava pelo nome há anos, avançou para bloquear seu caminho, seu rosto uma imagem de miséria. Sinto muito, Sr. Medeiros, não posso deixá-lo subir. Do que diabos você está falando, Gilberto? Eu moro aqui. Minhas instruções são claras, senhor, da nova inquilina principal. A senhora Medeiros não está mais listada como residente. Era isso, o momento em que a névoa da negação foi dissipada pela luz brutal da realidade. Isso não era um erro, isso era um ataque. Isso era um golpe de Estado. Serena, que estava observando tudo isso, deu um passo lento para trás. O homem ao qual ela havia se ligado, o titã da indústria, a fonte de recursos ilimitados, estava sendo excluído de sua própria casa. Seu poder havia evaporado. Ela o viu não como um amante, mas como uma ação que acabara de cair a zero. Ricardo, sua voz desprovida de qualquer calor. Eu acho que devo ir. Ela não esperou por uma resposta. Ela se virou, chamou outro táxi e desapareceu na noite paulistana, levando consigo suas ilusões de um futuro compartilhado. Ricardo ficou sozinho na calçada, as luzes da cidade que uma vez pareciam celebrá-lo, agora zombando de sua impotência. Humilhado e enfurecido, ele finalmente recebeu uma mensagem de texto. Era de um número que ele não reconheceu. Seus pertences foram embalados e enviados para uma unidade de armazenamento em um galpão industrial nos arredores de São Paulo. O endereço será enviado a você. Aqui está o número de um hotel que reservei para você pela próxima semana. Depois disso, você está por sua conta. Uma carta espera por você com o porteiro. Ele cambaleou até o hall, onde o porteiro lhe entregou em silêncio um envelope grosso e creme com um elegante monograma SR. Ele o abriu, rasgando-o. Dentro, com a caligrafia em laço perfeita de Sofia, havia uma carta de várias páginas. Não era emocional ou irada. Era um resumo tranquilo, detalhado e devastador de sua ruína. Descrevia sua infidelidade, fazendo referência às datas e locais do relatório do detetive particular. Explicava em termos claros e simples
a função do artigo 12 de seu acordo pré-nupcial, a cláusula que ele nunca se deu ao trabalho de ler. Informava-o de que ela havia assumido o controle total do Fundo Fiduciário Familiar Medeiros e, por extensão, da empresa e de todos os seus ativos para proteger o direito de nascença de seu filho, não nascido, de um pai com julgamento comprometido. A carta terminava com um parágrafo final que lhe dilacerou a alma. Você me disse uma vez que minha gravidez era eficiente e boa para a marca. Você estava certo. Ela provou ser a transação de negócios mais eficiente da minha vida. Você viu nosso filho como um herdeiro para o seu império. Em vez disso, esta criança se tornou o instrumento da minha libertação e da sua queda. Você me subestimou, Ricardo. Você me viu como outro objeto bonito de sua propriedade. Você descobrirá que de todas as suas aquisições, eu fui a única que tinha uma mente própria. Não tente me contatar. Toda correspondência futura será através de nossos advogados. Ou melhor, meus advogados, e quem quer que você possa pagar para contratar. Ele amassou a carta em seu punho, seu corpo tremendo com uma raiva tão profunda que o deixou sem fôlego. Ele havia sido total, completa e perfeitamente derrotado. Ele havia sido desmantelado não por um rival corporativo ou uma queda no mercado, mas pela mulher quieta e despretensiosa que ele havia relegado ao segundo plano de sua vida. Ela havia usado sua própria arrogância, seus próprios documentos legais e seu próprio filho contra ele em uma manobra tão brilhante e implacável que era algo que ele teria admirado em um inimigo. Ele olhou através das portas de vidro do hall para a cobertura onde as luzes estavam acesas. Ele quase podia imaginá-la parada lá, com uma mão em seu estômago, olhando para ele. Sofia Ramos de Medeiros, a curadora de sua vida, acabara de curar sua destruição espetacular. Ele não tinha nada além das roupas caras que usava e o gosto amargo do champanhe em sua boca. Ele havia brindado ao seu futuro, sem perceber que já era um fantasma do passado. E assim, o mundo de Ricardo Medeiros terminou não com uma explosão, mas com uma assinatura silenciosa e o estalo de uma rolha de champanhe. É um lembrete arrepiante de que as maiores ameaças muitas vezes não vêm de nossos inimigos declarados, mas das pessoas que mais subestimamos. A história de Sofia é uma história de incrível força, uma transformação de uma parceira silenciosa para a arquiteta de sua própria justiça. Ela nos deixa com uma pergunta poderosa. É esta uma história de vingança a sangue frio ou é uma história de autopreservação radical? Foi o golpe de Sofia uma aula de mestre de karma ou um aviso sobre o poder devastador dos segredos? Ricardo perdeu uma fortuna, mas no final, o que ele realmente perdeu foi o respeito e o amor de uma mulher que valia mais do que todo o seu império.